Shalom, shalom, minha irmã, shalom de Deus na sua vida, na sua casa, na sua existência. Estamos reunidos aqui para mais um tempo de aprendizado, porque aprendizado muda comportamento. E a gente vai meditar rapidamente em Atos 8, quando Saulo começa a perseguir a igreja. Do 8 até o 7. E aí a gente vê que todos aquele povo que se reunia para cultuar ao Senhor, para falar do Evangelho do Reino, para entregar uma nova mensagem, que era Cristo, no meio da perseguição todos foram dispersos. Todos saíram e foram dispersos, com exceção dos apóstolos. Então a gente vê o primeiro ponto que a gente consegue observar aqui. Os apóstolos ficavam, porque eles precisavam construir a base. Eles eram a base naquele momento. Se eles tivessem também sido dispersos juntamente com os demais, talvez a gente não tivesse a base que nós temos hoje do Evangelho do Reino. Talvez a gente não conhecesse o Senhor como a gente conhece hoje. Tem outra coisa que a gente quer falar rapidamente, outro ponto, é quando eles saíram, o Evangelho começou a ser disseminado, começou a ser propagado em outros lugares. E aí o que acontece? E a partir do que eles falavam, do testemunho que eles davam, dos sinais, das maravilhas, pessoas eram curadas, vidas eram restauradas, eram libertas. Então o que a gente pode tirar de aprendizado? Quando eles foram dispersos, eles entregaram aquilo que eles tinham. Quando eles foram dispersos, eles entregaram exatamente aquilo que eles tinham. Quando eles foram pelas cidades circunvizinhas, levando o Evangelho do Reino, eles estavam cheios, eles estavam com uma chama ardente, eles estavam desejosos de fazer aquilo, e eles faziam aquilo com alegria, com satisfação, porque tudo naquele momento era novo. Existia muita dúvida, existia muita interrogação, existia muitos questionamentos, mas eles estavam entregando exatamente o que eles tinham. Eles descobriram o Senhor, eles tinham ao Senhor, a chama do Evangelho estava acesa no coração deles, eles caminhavam em fé na presença de Deus, levando o Evangelho aonde eles iam. E aonde eles iam, os sinais iam com eles. E eles estavam entregando exatamente aquilo que eles receberam. Aí quando a gente olha para nós, o que nós temos entregado ao mundo? O que nós temos entregado às futuras gerações? O que nós temos entregado dentro da nossa casa? Muitas pessoas até se levantam para querer pregar o Evangelho, para querer falar do amor de Deus, para querer levar a mensagem do reino, mas elas não conseguem levar a mensagem nem dentro da própria casa. Elas não conseguem testemunhar nem para os próprios filhos. Elas não conseguem testemunhar nem para os próprios companheiros. Muitas pessoas se levantam para em nome de Deus, às vezes, entregando um evangelho desvirtuado, um evangelho que não é o evangelho do reino, não é o evangelho da cruz, não é o evangelho de Cristo. Quantas pessoas, quantas vezes nós mesmos estivemos nesse lugar, quantas vezes nós mesmos estivemos exatamente nesse lugar, entregando algo, querendo entregar algo que eu não tenho, que não está dentro de mim, que não tem uma chama acesa. Eles entregaram aquilo que eles tinham. E não é diferente de nós. Nós só vamos entregar aquilo que nós temos. Nós não vamos entregar aquilo que nós não temos. Nós não temos como entregar aquilo que não temos. Primeiramente, nós precisamos receber. Primeiramente, nós precisamos receber o Evangelho, receber a Jesus, sermos libertos, sermos livres, sermos transformados, andarmos na presença de Deus em oração, na palavra, em santidade. Aí a gente pega isso tudo que a gente recebeu, entrega em primeiro lugar dentro da nossa casa. É dentro da nossa casa que o nosso ministério começa.
O nosso ministério não começa na igreja. O nosso ministério começa dentro de casa. O problema é que muitas vezes nós queremos que o nosso ministério comece dentro da igreja. Porque dentro da igreja eu sou vista. Muitas vezes eu sou aplaudida. Mas nem todas as vezes que o mundo e as pessoas nos aplaudem, nós temos sido aprovados pelo Senhor. E a Bíblia tem vários exemplos disso. E às vezes a gente quer começar o nosso ministério, o nosso chamado nos púlpitos. O nosso ministério, o nosso chamado, ele começa dentro do nosso quarto, na nossa sala de oração, no nosso momento de intercessão, no nosso momento de entrega, no nosso momento de receber, de nos revertirmos do poder, de nos revertirmos de Deus, de estarmos na presença, de nos enchermos dele. E aí a gente pega tudo isso que nós recebemos, a gente entrega dentro da nossa casa, a gente entrega para os nossos companheiros, para os nossos filhos, marido, esposa, tanto faz. A gente entrega para os nossos pais, a gente entrega para os nossos irmãos, a gente entrega para aqueles que estão próximos de nós. Porque se você for observar, Jesus ele começou com os próximos, ele escolheu os 12 e ele disse assim: olha, eu vou aqui ensinar vocês aqui exatamente aquilo que eu vim fazer. E como é que você quer ensinar os de fora? Como é que você quer ensinar salvar os de fora, se você não consegue nem ensinar dentro da sua casa? Como é que você quer ser exemplo fora, se você não é exemplo dentro de casa? Como é que você quer arrumar a casa da vizinha, se você não consegue arrumar a sua casa? Como é que você quer falar de fidelidade se você é infiel? Eu não estou falando de traição, eu estou falando de infidelidade de várias questões. Como é que você quer falar de algo, entregar algo que você não tem, algo que você não vive, algo que você não executa, não realiza? Nosso primeiro chamado é dentro de casa. É dentro da nossa casa que a gente precisa fazer, é dentro da nossa casa que a gente precisa organizar, é dentro da nossa casa que a gente precisa estruturar, é dentro da nossa casa que a gente vai fazer a diferença. Se eu não começar o meu ministério fazendo a diferença dentro da minha casa, que ministério é esse? Onde você ganha o outro e perde os seus. Que chamado é esse? A gente precisa refletir. A gente precisa refletir coisas básicas. Um dia desse eu estava conversando com meu filho e ele falou uma coisa... uma questão tecnológica que particularmente eu ainda estou aprendendo. E ele disse: eu pensei que a senhora sabia. Eu pensei que a senhora sabia. Aí eu disse para ele assim: meu filho, eu não sei. E quem sabe é você. Então por que a senhora não me falou? Eu disse: mas você viu que eu precisava desse negócio. Mas a senhora não me falou. Eu digo: uau, vamos lá. Então, eu até falei para ele assim, mas isso é bem legal a gente refletir sobre isso, porque o óbvio precisa ser dito. É exatamente isso que nós estamos fazendo. O óbvio precisa ser dito. Se eu tivesse falado o óbvio para ele, talvez ele tivesse realizado. Ou se ele tivesse falado o óbvio para mim, talvez eu não tivesse com o problema tecnológico, coisa básica de tecnologia que eu não sei nem dizer o nome, mas existe. E aí, o óbvio precisa ser dito. O óbvio precisa ser dito dentro da nossa casa. Sabe qual é o óbvio principal que nós precisamos dizer dentro da nossa casa? Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo liberta. Às vezes nós temos o nosso olhar tão voltado para fora que a gente diz tudo isso lá fora, mas dentro de casa a gente acha que não é necessário. É necessário sim.
É necessário que a gente diga que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, que Jesus Cristo se entregou por amor a nós, que Jesus Cristo é Ele que é o governo sobre a nossa casa, que Jesus Cristo é o Senhor que está regendo todas as áreas da nossa vida. O óbvio precisa ser dito, porque a gente não pode simplesmente montar uma estrutura externa, ir lá para o mundo e dizer Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e eu não fazer a mesma coisa dentro da minha casa. Eu preciso entender isso como algo que precisa ser todo dia estimulado na vida dos meus filhos, na vida do meu marido, da minha mulher, seja lá quem esteja vendo. Eu preciso dizer isso. Aí as pessoas dizem assim: eu não falo pro fulano que eu amo ele porque ele sabe. Eu não falo pra fulana que eu a amo porque ela sabe. Sabe não, meu irmão. Pare com isso. Diga lá. Gosta da pessoa, ama, diz lá, eu te amo. Gosta do homem, vai lá. Ele sabe, né? O óbvio precisa ser dito. Vai lá e diz. Ele sabe, reforça. Diz: ei, velho, marido, mulher, eu te amo. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, tá? Não esquece disso que eu te amo. O óbvio precisa ser dito. E às vezes a gente acha que todo mundo sabe do óbvio, mas nem todo mundo sabe. Nem todo mundo conhece o amor de Deus. E quando eu estou falando nem todo mundo, dentro da nossa própria casa, nem todo mundo conhece ou experimentou o amor do Senhor. E a gente precisa mudar isso. Porque se eu não me levantar dentro da minha casa falando de Deus, e eu me levantar fora da minha casa falando de Deus, tem alguma coisa errada. E verdadeiramente eu preciso rever os meus conceitos. Preciso rever o meu chamado, preciso rever o meu ministério, preciso rever a minha vida, preciso rever todas as coisas na minha vida. Porque o primeiro altar, o primeiro púlpito, o primeiro microfone, o primeiro lugar que eu preciso falar do amor de Deus é dentro de casa. E depois eu vou para a rua. Porque eu vou saber que os meus filhos já foram ministrados, que a minha casa está debaixo do amor do Senhor, que eles não só escutaram, eles experimentaram o amor de Deus. E que essa palavra possa acender uma chama no seu coração. Que você possa rever o que você tem entregado. Que você possa verdadeiramente rever as tuas entregas. Porque na realidade, nós só entregamos aquilo que antes nós conseguimos ter. Se eu não tenho, eu não vou entregar. Que Deus abençoe tua vida. Fica na Shalom do Senhor.